Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. É muito bom ter cada um de vocês aqui neste começo do dia, ou talvez à tarde ou à noite, não sei. Mas vamos meditar um pouco nas coisas de Deus e certamente isto abençoará o nosso coração. Bem, todos aqueles que professam o cristianismo devem entender objetivamente que são seguidores de Jesus. Se você é um cristão, então você é um seguidor de Jesus. Tem gente que nasceu dentro do cristianismo e tem aqueles que se converteram ao cristianismo. Mas aqui faço uma pergunta. Será que todos que se dizem cristãos são realmente seguidores de Cristo? Você já parou para pensar sobre o tema? Muitos seguem uma doutrina, uma igreja ou um líder. Mas será que seguem a Jesus? Essa reflexão incomoda? Pois bem, o vídeo de hoje mostra um pouquinho sobre o tema. Tome assento em sua cadeira, abra bem os seus ouvidos e vamos juntos nessa jornada. Bem, irmãos, eu tomo aqui 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que nos diz, acompanhe comigo, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O texto que acabamos de ver nos conduz a uma perspectiva mais ampla do significado de seguir em suas pisadas ou pegadas. Estudiosos dizem que uns 30 anos distanciavam os escritos de 1 Pedro dos eventos ocorridos em João capítulo 13, os quais nós vimos no vídeo anterior. Os feitos daquela noite, décadas atrás, mudaram a vida de Pedro. Agora ele está mais velho e ensina aos outros o que recebeu do Senhor. Observe que o que Pedro escreveu neste texto que vimos é bem diferente daquele que fez afirmações jactanciosas registradas por João. Vamos ver novamente o texto, preste atenção, pois ele nos dá uma amostra disso. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. E agora eu abro parêntese aqui. Quero dizer, não só por nós, mas em nosso lugar, indo aonde nós não podíamos ir, deixando-nos o exemplo para que sigais suas pisadas. É bom saber que Pedro usou o mesmo termo grego que usou ao falar do seguir. Em João 13:36, Jesus afirmou, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro havia aprendido. E como? O sofrimento que nos aflige por causa da nossa fé, como explica Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 29, foi concedido por Cristo, nunca, porém, será em lugar dele. Em outras palavras, se Jesus não sofresse em nosso lugar, todos os seres criados seriam antagonistas profanos e o céu existiria somente para a Trindade e para os santos anjos de Deus. Nós, crentes em Cristo, devemos continuar em sua trilha e não inventarmos a nossa. Devemos seguir e não guiar. A ênfase está no que Jesus fez, não no que nós fazemos, e assim será por toda a eternidade. No entanto, há um outro ponto no texto de hoje que se faz necessário explorar. Temos que caminhar sobre as suas pisadas, ou literalmente seguir sobre suas pegadas. Note que o termo está no plural, isto quer dizer uma linha de pegadas, e para entender melhor, seria como um caçador que, saindo para caçar, segue as pegadas de um animal. Pisadas ou pegadas é um termo literal e não figurado. Como exemplo, podemos recorrer à pergunta feita a um adolescente: você vai seguir os passos de seu pai?
Ao usar o termo pisadas, Pedro concede uma ênfase diferente. Não se trata aqui de pegadas em geral, mas as pegadas de Jesus. Bem, ao fazermos esta análise, surge uma pergunta pertinente. Aonde vão as pisadas de Jesus? Quem a segue, aonde conduzem? Talvez a primeira tendência seria supor que essas pegadas subam ao céu e vão à presença de Deus. Será que você pensa assim? Se você pensa assim, há uma objeção aqui constatada. O céu não é o lugar imediato aonde ir. Antes de finalizar, quero deixar uma pista para você pensar enquanto trabalho o meu próximo e último vídeo dessa série. As últimas pisadas de Jesus aqui na terra, antes de sua morte, foram em direção à cruz. É de propósito encerrar esse ponto do modo como faço. Por quê? Porque meu objetivo é levar você a refletir. Assim sendo, deixo duas questões. Primeira, como você pode seguir o exemplo de Jesus? E a segunda, o que significa pisar em suas pegadas? Que o Espírito de Deus ministre em seu coração. E até o próximo Simplificando, se o Senhor assim o quiser. Até lá.